Olá, meu nome é Francine, eu sou aluna graduanda do 8º semestre de Biomedicina pela FMU e vim falar sobre uma doença neurodegenerativa chamada Machado-Joseph. A doença de Machado-Joseph, ou ataxia espinocerebelosa do tipo 3, é uma doença rara. Porém, dentre as ataxias, ela é a mais predominante no mundo. Taxia é o termo que vem da palavra grega taxis, que significa ordenação. Então, ataxia seria a falta de ordenação. É uma consequência de lesão no cerebelo e resulta de um sinal neurológico que acaba gerando disfunção na coordenação motora, afeta a fala, o equilíbrio, a marcha e os movimentos oculares. O gene da doença de Machado-Joseph é o MJD1. Ele está localizado no braço longo do cromossomo 14 e contém uma expansão da sequência de repetições do trinucleotídeo CAG. Tais repetições transfiguram este gene instável. Por conta de tantas repetições, ele acaba transformando esse gene e ele fica instável. Os segmentos CAG são altamente polimórficos. Eles variam em indivíduos normais de 12 a 14 e nos indivíduos com DMJ varia entre 54 e 86 trinucleotídeos. A proteína, que é a ataxina 3 mutada, ela tende a se agregar. Então, ela possui facilidade para entrar no núcleo das células. Os fragmentos da clivagem dessa proteína propiciam a agregação da ataxina 3 mutada e não mutada também, e o recrutamento de outras proteínas para originar inclusões nucleares. Devido a toda essa agregação, que aumenta a morte celular por conta da citotoxicidade. Frente aos dados de epidemiologia dessa doença e a carência de informações sobre diagnóstico diferencial, porque essa doença ela é neurodegenerativa. Então, os sintomas são muito confundidos com outras doenças neurodegenerativas também, como Alzheimer, Parkinson, e até por conta da idade mesmo, quando são pacientes idosos, por causa da demência causada. Então, para poder fazer esse diagnóstico diferencial, que torna-se muito importante o entendimento da patologia. E o presente estudo tem por objetivo revisar todos os possíveis exames que podem ser utilizados para contribuir com o diagnóstico da doença de Machado-Joseph. O estudo trata-se de um levantamento bibliográfico. Os critérios considerados foram filtro de pesquisa, através das palavras-chave para o assunto específico, e as publicações mais recentes. Executou-se o levantamento através de artigos científicos, periódicos e teses. Então, começando a falar dos exames que podem ser utilizados, dentro das análises clínicas, o único exame de análises clínicas capaz de detectar a patologia é a reação em cadeia de polimerase. A pesquisa de expansão no gene ATXN3 através de PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, com análise de fragmentos e utilizando o PCR multiplex fluorescente ou eletroflorese capilar. E essa daqui é uma imagem de uma plaquinha. É uma microplaca com 96 poços, onde se faz o PCR.
na parte de métodos de imagem. O primeiro equipamento seria a tomografia computadorizada. Esse aparelho ele consiste numa fonte de raio-x que ela é acionada ao mesmo tempo que faz um movimento circular em volta da cabeça do paciente. Emite um feixe de raios-x. No lado oposto a essa fonte está localizada uma série de detectores que transformam a radiação em sinal elétrico e depois é convertido em imagem digital. Dessa forma, as imagens correspondem às secções do crânio. A intensidade reflete a absorção dos raios-x e pode ser medida em uma escala. Tá? Então, os raios-x que são emitidos são absorvidos, né? Transformado em sinal elétrico. Isso vai gerar uma imagem que vai ser convertida de forma digital. Essa é uma imagem de uma tomografia computadorizada de crânio de um paciente normal, sem nenhuma patologia, né? Tem todas as partes aqui do crânio na legenda, tá? Corte horizontal passando pelos ventrículos laterais. Já essa daqui, essas, né, são imagens de um paciente que é portador da doença de Machado-Joseph. Essas são as alterações que causa e aparece na imagem de tomografia. Tem em A e B sinais de atrofia cerebelar, difusa, acentuada e pontinha discreta. E na C, sinais de atrofia cerebelar, difusa moderada e pontina discreta também. Aqui na C. O próximo método de imagem é a ressonância magnética. Bom, o equipamento de ressonância dá a alta capacidade de diferenciar tecidos. O espectro se estende a todas as partes do corpo humano. E nesse caso, explora aspectos anatômicos e funcionais. Então, estuda anatomia e fisiologia. Resumidamente, o resultado de interação do forte campo magnético produzido pelo equipamento com os prótons de hidrogênio do tecido humano, criando uma condição para que possamos enviar um pulso de radiofrequência e, após, coletar a radiofrequência modificada através de uma bobina ou antena receptora. Este sinal coletado é processado e convertido numa imagem ou informação. Nesse caso, o equipamento de ressonância magnética, ele não é nenhum tipo de radiação, não é raio-x, tá? Ele é uma interação de campo magnético que produz no equipamento e vai interagir com os prótons de hidrogênio do corpo humano. Essa aqui é uma imagem de ressonância magnética do crânio, né? E tem aqui todos os cortes e todas as partes do crânio na legenda. Tem o cerebelo, o mesencéfalo, bulbo, ponte, que aparecem em todos os cortes aqui. Ó, a segmentação das estruturas da fossa posterior foi realizada de acordo com os rótulos das cores mostradas em B, C e D, que são essas, após a divisão do tronco de acordo com os limites da A. E já essa imagem é a ressonância magnética de um paciente portador da DMJ, mostrando os achados típicos. Aqui no painel esquerdo, que é essa imagem, tem a vista axial e pode ser vista a atrofia do cerebelo. E à direita
no painel direito. Tem a visão sagital, corte sagital. E pode também ser vista a atrofia acentuada do tronco cerebral e o cerebelo. Aqui. Outro equipamento de imagem, só que já entra na parte de medicina nuclear, que a medicina nuclear são equipamentos que eles não geram nenhum tipo de radiação, não emitem nenhuma. O que acontece nesse caso da medicina nuclear é que o próprio paciente que vai emitir uma cintilação dentro do corpo dele, através de um radiofármaco. Tá? E o equipamento utilizado nesse caso é o SPECT, que é a tomografia por emissão de fótons únicos. O princípio básico da instrumentação é que ela é apenas receptora de informação. Isso quer dizer que para se obter as imagens é necessário administrar aos pacientes um radiofármaco marcado com emissor de fóton simples. Os princípios do SPECT é da seguinte maneira: a câmara de cintilação ou gama-câmara detecta radioatividade utilizada para o estudo da distribuição dos radiofármacos. A interação da radiação gama no detector leva à emissão de luz, cintilação, posteriormente convertida em sinal elétrico. A câmara de cintilação detecta a radiação e determina a posição da fonte emissora e sua energia. Além da maior resolução, os equipamentos mais modernos destacam-se pela capacidade de adquirir e processar estudos tomográficos, trazendo maior sensibilidade e precisão na localização das lesões. A tomografia por emissão de fótons é adquirida em órbita de 180 a 360 graus ao redor das estruturas de interesse. As câmeras SPECT, com duas cabeças, dois detectores, apresentam ganho de sensibilidade e velocidade na aquisição de estudos tomográficos e planares. Então, no caso da medicina nuclear do SPECT, o paciente vai ingerir um radiofármaco. Esse radiofármaco vai ser marcado, tá? Para poder, assim que ingerido, ele vai ir para o local de interesse, o órgão de interesse no caso. Quando entrar no equipamento, isso vai gerar no paciente uma cintilação que vai ser detectada pelo SPECT, depois convertida até chegar a uma imagem digital. Tá? No caso, medicina nuclear, ela estuda tanto a anatomia quanto a fisiologia e estuda também assim a viabilidade celular, porque tem a quantidade de cintilação, aquilo vai demonstrar a quantidade de atividade que tem no órgão. Aqui eu trouxe imagens de um SPECT cerebral. São imagens controles de um paciente que não tem nenhuma patologia dentro dos padrões normais. Tá? Então, assim que gera cintilação no crânio. Todos os cortes. E já aqui nessa imagem é a cintilação, né, o SPECT de um paciente que é acometido pela patologia, tá? Então aqui, ó, SPECT cerebral do paciente que apresenta DMJ, imagens mostrando hipoperfusão das porções inferiores dos lóbulos frontais, que é aqui na seta. Hipoperfusão é quando a cintilação é muito baixa, tem pouca cintilação onde não deveria ter, tá? As porções mesiais e laterais, que é a seta tracejada, os lóbulos temporais e núcleos da base, ponta de seta, que é aqui, e os hemisférios cerebelares, que é a seta em elipse, aqui. Todas essas regiões são pontos de acometimento da doença, onde geraram hipoperfusão.
Bom, e com tudo isso, né, dentro do que foi considerado e concluído, que em análises clínicas, devido à inexistência de algum tipo de marcador bioquímico específico para essa doença, somente a análise molecular, no caso a PCR, é capaz de estabelecer um diagnóstico laboratorial para os casos sintomáticos e assintomáticos. Já em métodos de imagem, existe possibilidade de diagnóstico por meio de ressonância magnética, tomografia computadorizada e tomografia por emissão de fótons únicos, que é o SPECT, como eu mostrei para vocês nos outros slides. Tá? Então, conclui-se que até o dado momento ainda é escassa literatura sobre a doença e principalmente sobre seu diagnóstico diferencial entre outras ataxias e outras doenças neurodegenerativas. Em específico, no campo das análises clínicas, ainda é realizada somente por meio de análise molecular e se torna deficitária. A tomografia por emissão de pósitrons, o PET, que é um outro equipamento de medicina nuclear, é um equipamento, um método, né, promissor para ser utilizado no diagnóstico da doença de Machado-Joseph. Bom, então muito obrigada pela atenção. Tá? Espero ter conseguido passar as informações para vocês de forma clara sobre a doença, sobre a patologia, sobre a importância dela, a epidemiologia, por ser uma doença rara, né? Então, muito obrigada. Tem meu contato. E, né, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Tá bom? E muito obrigada pela atenção.